Quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Timóteo, no mesmo capítulo que abrimos semana passada, sendo que vamos ler na noite de hoje apenas um versículo. De 2 Timóteo capítulo 4, leremos apenas o versículo 20. Não todo o versículo, mas a parte final do versículo, que é a parte B. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, a parte final, que diz assim. Eu vou ler na versão antiga e depois lerei na linguagem de hoje. Na versão antiga, que você tem em mão, que você vai acompanhar, diz assim o finalzinho: E deixei Trófimo doente em Mileto. E deixei Trófimo doente em Mileto. E na linguagem de hoje, essa expressão ficou assim: E eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava muito doente. E eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava muito doente. Que Deus abençoe e que Ele mesmo possa aplicar a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém, irmãos? Como disse minutos atrás, no culto desta noite, nós estaremos prestando uma homenagem à memória do pastor Cláudio Nascimento dos Santos. E eu quero, na noite de hoje, a propósito do texto que li, refletir com os irmãos e com aqueles que nos acompanham sobre o seguinte tema: os servos de Deus também adoecem. Os servos de Deus também adoecem. Eu poderia colocar vírgula e morrem. O verso que acabamos de ler fala de um homem chamado Trófimo. Acredito que você nunca conheceu ninguém com este nome, mas a Bíblia faz menção desse Trófimo. Quem era ele? Ao que tudo indica, ele era companheiro de Paulo, porque ele acompanhava Paulo, e nesta viagem aqui, uma das últimas realizadas pelo apóstolo Paulo, ele estava no grupo. Ele era então um missionário, provavelmente um crente com muitos planos, com muitos sonhos. Mas parece, de acordo com o texto, que a doença que ele teve foi muito grave, a ponto de Paulo, indo para Jerusalém, que tinha muito mais recursos, ter que deixar Trófimo em Mileto, conforme o texto nos diz, porque a doença foi tão séria, foi tão grave, que Trófimo não teve condições de acompanhar nem o apóstolo Paulo e nem aquela equipe missionária. Essa doença, segundo alguns comentaristas, deve ter sido o início do fim da sua carreira missionária. Ele foi impedido de continuar. Eu tive um grande amigo na minha adolescência. O nome dele era Francisco Brum de Andrade Júnior. E devido a uma doença, eu até hoje não sei exatamente que doença foi, ele era da minha idade, ele morreu aos 15 anos de idade apenas. O grande sonho de Juninho, porque ele era assim chamado, meu xará, era ser um missionário, mas ele adoeceu próximo aos 15 anos e morreu. E a conclusão que a gente chega, de acordo com a Bíblia, é que há pessoas que nos deixam muito cedo. Aqui neste final de carta, porque Paulo escreve esta que é a última carta, ao que tudo indica o seu último documento, ele escreve aqui para
repartir algumas coisas. Paulo aqui não está nesse final de carta tratando de nenhum assunto difícil teológico. Paulo aqui, ele não está tratando de nenhuma questão doutrinária, mas Paulo aqui, ele está falando da sua humanidade. Como o apóstolo Paulo era por dentro, ele era um ser humano que tinha sentimentos, que sentia dor e que chorava também. Então ele deixa os assuntos demais de lado e ele fala de um amigo, ele que se lembra de Trófimo, um amigo que ficou para trás, um amigo que por circunstâncias da vida, por conta de uma doença séria, ele saiu de cena. Há muita nostalgia, meus irmãos, aqui nesta última carta do apóstolo Paulo, em especial aqui no capítulo 4. Paulo, ele retrata aqui neste capítulo 4 a sua solidão. Paulo fala da sua tristeza, aqui também nesse mesmo texto. Olha, todos me abandonaram, eu fiquei só. Mas em momento algum, Paulo, ele resmunga, ele murmura. Mas em todo tempo a gente vê Paulo louvando a Deus, porque a vida de Paulo não estava nas mãos de nenhuma outra pessoa, senão nas mãos de Deus. Ele cria na soberania de Deus, ele ansiava pela ressurreição, e por conta de ansiar pela ressurreição, ele fala sobre esse tema em muitas das suas cartas. Mas eu quero olhar com você esse verso, e o que eu vou colocar na noite de hoje, os pontos que eu vou colocar, eles são por inferência. Os pontos que estaremos analisando aqui na noite de hoje, eles não estão no texto, mas me permita considerar com você algumas destas lições que estaremos considerando e aplicando à nossa vida espiritual, a nossa caminhada dentro deste tema que acabei de falar para vocês. Os servos de Deus também adoecem e morrem. E a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção é esta, acompanhe aí. Os servos de Deus também adoecem. Eu quero destacar, meus irmãos, o fato de que nós não somos imunes ao sofrimento. Quando eu falo que nós não somos imunes ao sofrimento, eu estou me referindo a servos de Deus, eu estou me referindo a gente de carne e osso, a crente. A teologia do sucesso, ela continua trazendo ainda uma visão muito fantasiosa de que crente é vacinado contra problemas da vida, e que se nós somos crentes, nós não adoecemos, nós vivemos uma vida sem nenhuma dificuldade, contrariedade, e ainda nós enriquecemos. A vida em Cristo é a vida sem problemas. É isso que, infelizmente, a gente ouve por aí, literatura, mídias sociais, enfim, na televisão, enfim, é o que eu e você ouvimos até mesmo com uma certa frequência. Observe uma coisa, quase que a totalidade dos livros do Novo Testamento, aproximadamente 20, as cartas de Paulo, mais as cartas gerais, que somam aproximadamente 20, todas elas foram escritas para resolver problemas. E alguns dos problemas que Paulo, em especial, Pedro, que Tiago retrata nas suas cartas, nas suas epístolas, eles acontecem hoje, como, por exemplo, mentira, contrariedade, derrota, desânimo, doença. Então, os assuntos que são mencionados em boa parte do Antigo Testamento não caíram de moda. Crente tem problema. Aqueles irmãos que formavam as igrejas do primeiro século tinham seus problemas. E o que acontece? Pode ser que Deus nos deixe doente, doente dos bens, doente dos relacionamentos, doente da família, ou de algo muito precioso, algo que é muito caro para nós.
Nós não somos imunes ao sofrimento. O crente não recebe, no momento da sua conversão, uma vacina contra as dificuldades da vida. Mas eu quero também destacar o fato, nesse primeiro ponto aqui, de que as dificuldades, elas não devem ser varridas para debaixo do tapete. É curioso, meus irmãos e presentes, e aqueles que nos acompanham, a facilidade que eu e você temos, às vezes, de citar versículos da Bíblia em situações que nos são convenientes. É muito fácil eu agir dessa forma, você agir dessa forma também. Só que diante de situações desagradáveis, como é difícil, mas está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,17 diz lá: em tudo dai graças. Na dificuldade? Sim, na dificuldade. Mesmo quando se registra as queixas, o que vemos no apóstolo Paulo é um ato de louvor a Deus. Paulo sabe da dificuldade, ele está consciente dos problemas, mas em momento algum Paulo está desesperado. Ele caminha para a morte. Ele estava consciente de que o seu corpo estava sendo entregue como libação e que o tempo da sua partida está próximo. Mas Paulo não está desesperado. Ele está tranquilo, ciente das dificuldades, mas tranquilo de que uma vida melhor com o nosso Deus o aguardava, porque ele cria, como eu já disse, na ressurreição dos mortos. O grande desafio, meus irmãos, em meio à dificuldade, é trazer da mente para o coração ou do cognitivo para a alma a verdade de que Deus não desampara os seus em tempo algum e que Deus precisa ser louvado em toda e qualquer circunstância. Nas situações boas da vida, sim, mas nas situações difíceis da vida também. Quando os mensageiros chegaram para Jó e trouxeram as más notícias, dentre as más notícias, olha Jó, todos os seus filhos morreram, todos, sem exceção, e não eram poucos, eram 10. O que Jó disse? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não falou isto na força da carne, mas falou porque, mais adiante o livro de Jó diz, ele sabia que o seu Redentor vivia, e por esse motivo Jó fez esta afirmação logo depois de perder tantas coisas na vida, em especial os 10 filhos no mesmo dia. Uma das coisas mais difíceis para o crente, meus irmãos, é aprender a soberania de Deus. E como alguém disse, e eu concordo, nós queremos um Deus que nos conforte, um Deus que nos dê coisas e não um Deus que nos prive. E muitas das vezes Deus nos priva de algumas coisas, Deus nos tira algumas coisas. Mas por que Deus faz isso? Que Deus é esse? Sádico? Não, Deus não é sádico. Deus não brinca com os seus filhos. Deus é sábio, Ele não erra. Ele é um excelente administrador. Ele não é bom administrador, não. Ele é excelente. O nosso Deus não falha nunca. Então nós aprendemos aqui esta lição. Primeiro, os servos de Deus, eles adoecem. O texto nos fala que Trófimo, ele ficou doente em Mileto. Ele não pôde acompanhar Paulo naquela viagem missionária e também, em meio às dificuldades, os servos de Deus, eles se entristecem. Eles são de carne e osso, somos gente, choramos, lamentamos, mas também nos alegramos, vibramos e louvamos a Deus, reconhecendo que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas uma segunda lição que chama a sua atenção é esta: os servos de Deus, eles têm os seus planos frustrados. Primeiro, os servos de Deus também adoecem e morrem, mas os servos de Deus têm os seus planos
frustrados. E esse ponto aqui é muito importante. Eu quero também chamar a sua atenção para algumas coisas. Frustrações às vezes acontecem quando nós julgamos que o centro do mundo somos nós. Frustrações às vezes acontecem quando nós julgamos que o centro do mundo somos nós. Os planos do homem ou humanos, eles podem se frustrar. É que os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Paulo, na sua comitiva missionária, estava dentre os missionários um homem chamado Trófimo, que ele precisou deixar doente em Mileto. Então, Trófimo ficou para trás, Paulo seguiu, a obra de Deus continuou. Só que é muito humilhante para mim, para você, pensar que nós somos prescindíveis, que nós somos substituíveis. É bom eu pensar, é bom você pensar que nós somos imprescindíveis, insubstituíveis, que a nossa falta vai fazer muita diferença, quando não deveríamos pensar assim. Muitos de nós queremos ser reis, rainhas, queremos que as coisas girem em torno de nós, em função do nosso trabalho, quando nós deveríamos entender que nós não somos donos da obra, nós somos peões da obra, nós estamos envolvidos com a obra que não é nossa, com a obra de Deus. Jim Elliot, ele era um jovem que tinha uma grande aspiração missionária. Ele tinha pouco mais de 20 anos. O Grupo M, a primeira vez que veio aqui e outras vezes que estiveram aqui, eles retrataram a história deste homem com outros missionários que desembarcaram no Equador, no Ministério de Evangelização entre os indígenas, e ele foi morto na praia do Equador e foi comido pelos índios canibais. Aí alguém diz, e naquele dia da apresentação aqui, daquele musical, eu me lembro de um irmão que já está com o Senhor, que disse, mas que absurdo, eu não entendo isso. Eles foram pregar o evangelho, Deus chamou aquele moço, outros 5 para pregarem o evangelho, e ele chega lá para pregar o evangelho e morre. Ele não teve tempo de nem pregar o evangelho, nem de ver um fruto do seu trabalho. Só que a história não termina aí, meus irmãos. É que chegam nos Estados Unidos a notícia da morte de Jim Elliot, e nas circunstâncias em que se deu, então centenas de jovens se levantaram para dar continuação ao trabalho que ele, Jim Elliot, e a sua equipe sequer começaram. Isto para nos ensinar, meus irmãos, que os nossos planos não são necessariamente os planos de Deus. Nós vemos localmente, a minha visão é pequena, Deus vê amplamente, Deus vê globalmente, Ele é o centro e não nós. Eu não sou o centro de coisa alguma e nem você, o centro é Ele, Cristo é o centro de todas as coisas. Frustrações às vezes acontecem também, mas não significa que a obra de Deus será frustrada. Por quê? Frustrações acontecem conosco, mas a obra de Deus não é frustrada. É porque Deus é maior do que a obra que a igreja realiza. Deus é muito maior do que o nosso ministério. Frustrações às vezes acontecem porque entendemos que o rumo deveria ser outro. Não, tinha que caminhar por aqui, mas não caminhou por aqui, caminhou por ali, porque não aconteceu como eu quis, mas aconteceu como Deus determinou. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, mas o nosso plano sim pode ser frustrado, porque eu não sou a pessoa central, e sim é Deus quem é a pessoa central. Nós precisamos de cautela, meus irmãos, porque nem sempre a nossa frustração, presta atenção nisso, irá determinar o fracasso do reino de Deus. A causa dele será sempre vencedora.
O texto está nos dizendo: olha, eu deixei Trófimo doente em Mileto. A obra de Deus não parou porque Trófimo ficou em Mileto. A obra de Deus seguiu, a história continuou, porque os servos de Deus, eles têm os seus planos, às vezes, frustrados. Mas também, em terceiro lugar, uma terceira lição que destaco, é que os servos de Deus, eles não devem se envergonhar de expor os seus fracassos. Esse é um ponto muito difícil, não ter vergonha de expor o seu fracasso, porque todos nós temos uma facilidade incrível de, num culto, compartilhar as vitórias, porque nós somos de uma cultura que valoriza os atos vitoriosos. Eu e você somos evangélicos e gostamos muito de ouvir aquele testemunho triunfante, que tudo está certo. Aí, se as coisas não caminham bem para você, às vezes um não crente e às vezes um abençoado também chega para você e diz o seguinte: mas vem cá, você é filho de Deus, rapaz, mas é muito azar na vida de um sujeito. Eu me lembro que quando comecei a pastorear, há 30 e poucos anos atrás, então faz muito tempo, boa parte dos que estão aqui não tinham nascido ainda, mas não faz muito tempo não. Eu me lembro que eu estava numa igreja batista e um pastor de renome veio falar. Ele não era somente pastor de renome, mas um homem de Deus, pregador da palavra, piedoso, e foi muito abençoador aquela conferência, sendo que o pastor da igreja, ele fez uma declaração de derrota naquele dia, antes daquele pastor, trazer a sua palavra, a sua conversa para os demais líderes. Eu começando, e muita coisa para resolver, você inexperiente, e chorava às vezes, não era tão chorão como alguns aqui na igreja são, mas, enfim, o que fazer diante dessa situação, e não foi fácil. Eu me lembro que aquele pastor fez a seguinte declaração, ele colocou as dificuldades que ele estava vivendo na igreja. Olha, a EBD está sendo assim, nós iniciamos um novo momento aqui na igreja, com grupos de comunhão, naquela época grupos de comunhão, e a igreja não está recebendo bem. Enfim, ele abriu o coração. Ano passado, eu tive em Macaé, e esse pastor completou 80 anos, eu liguei para ele: olha, tem algo que há muitos anos eu preciso falar com o senhor, e quero te parabenizar pelos 80 anos, e disse: olha, foi isso, isso e isso. Talvez se o irmão tivesse compartilhado vitória, eu não teria sido tão enriquecido quanto fui, porque você compartilhou uma derrota, uma frustração. Como a sua palavra, como o seu testemunho naquele dia, antes da reunião, eu não me lembro da palavra do pastor mais, mas eu não me esqueço da sua palavra antes daquele colega trazer repartir, o conteúdo conosco naquele dia. Meus irmãos, nós temos essa facilidade, nem sempre nós temos coragem de dizer que estamos mal, que estamos fracos na fé, que estamos desanimados, que estamos tristes. Nem sempre nós temos coragem, até porque como é que o outro vai entender? Que leitura ele vai fazer dessa minha colocação, dessa minha palavra? Paulo, ele orou, e a Bíblia diz que ele ressuscitou Eutico, que na sua pregação cochilou e caiu do 3º andar. A Bíblia também diz que o pai de Públio estava com uma febre grande. Paulo orou, impôs as mãos, e o que aconteceu? O pai de Públio foi curado. Também o Novo Testamento diz que a sombra de Pedro curava. Mas presta atenção, o que o verso 20 diz? Que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. O que
que Paulo não orou por Trófimo? Por que Deus não curou o Trófimo? Mas o texto diz que Paulo deu continuação à obra missionária, mas Trófimo ficou doente em Mileto e provavelmente, o texto não diz, tenha morrido e tenha sido sepultado em Mileto também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque estas coisas acontecem, não tem explicação. E dá a impressão aqui que Paulo era um fracassado. Será? Muitos dos irmãos que estão aqui no culto desta noite se lembram desse homem de Deus que eu vou citar agora, pastor Mauro Israel Moreira. Ele, para mim, foi um dos maiores líderes batistas da minha geração e também do nosso país. Durante 3 décadas, ele foi pastor da primeira igreja batista em São Gonçalo, aqui pertinho da gente. Ele faleceu novo, com apenas 52 anos de idade. Ele adoeceu devido a um câncer no cérebro e ele deu um testemunho muito bonito e comovente à sua igreja, em meio à luta contra o câncer. Na cadeira de roda, foi levado até o púlpito com moleta, sendo segurado pelas ovelhas. Ele disse o seguinte, numa das suas últimas aparições à igreja: olha, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus, mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Deus não curou o pastor Mauro, e ele foi ver a glória de Deus, mas o testemunho de vida daquele homem impactou a cidade de São Gonçalo e continua até hoje impactando muitas vidas. Essa é a compreensão, meus irmãos, que às vezes nós não temos, porque muitos de nós acham que a glória de Deus é o nosso triunfo e que tudo tem que dar sempre certo na nossa vida. E tem uma frase, e eu concordo, e li recentemente, que Deus não nos deve nada. Tem gente aí pedindo para Deus restituir, eu quero de volta o que é meu. Senhor, cuidado porque Deus pode mandar você para o inferno, porque Ele não nos deve nada, eu e você não temos que cobrar nada para Deus. Pastor, e aqueles que agem dessa forma? É porque não tem uma visão bíblica correta de um Deus soberano. Paulo, ele precisou deixar Trófimo em Mileto. Quem está dizendo isto aqui não é um fracassado, pelo contrário, o mais brilhante cristão de todos os tempos. Paulo foi um homem nada mais, nada menos do que extraordinário. E quando olhamos a vida de Paulo, como que registrada seja na história e na Bíblia, nós vemos que ele era humano, e ele não tem nenhuma dificuldade em relatar as suas fraquezas. E como nós, meus irmãos, por vezes tendemos a ser divinos. Um dos textos da Bíblia que eu gosto e que aprecio e que me encoraja sempre que eu passo pelas minhas crises, pelas minhas dificuldades, é 1 Coríntios capítulo 12. Temos ali o texto falando de um espinho na carne. Paulo fala de um espinho na carne. Como entender? Um mensageiro de Satanás na vida de um homem extraordinário que foi o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Paulo relata ali, 2 Coríntios capítulo 12, Deus permitiu para o esbofetear, para que Paulo não se exaltasse. Deus conhecia Paulo e permitiu aquele espinho não para o seu mal, mas para o seu bem. E agora me explica teologicamente, como Deus pode permitir um mensageiro de Satanás na vida de um crente? Meu filho, não tente explicar, mas renda-se àquilo que a palavra de Deus diz. Deus conhecia Paulo e por conhecer Paulo muito bem, Deus permitiu aquele espinho para o bem de Paulo. E vou repetir a frase, Paulo é humano e como ele relata as suas falhas, e como eu e você, por vezes, tendemos a ser divinos. Muitos dos fracassos de Paulo foram estrondosas vitórias de Deus. Eu não entendo,
mas eu reconheço que esta frase é verdadeira. Os fracassos muitas das vezes nos ajudam a entender quem somos. Quem somos? Você é servo, você é escravo, você não é o dono da obra, você é coadjuvante, você está cooperando com a obra de Deus, você é um peão de obra. A obra é de Deus, é Ele quem edifica a sua igreja, e Ele usa a minha vida, usa a sua, para que a glória seja dEle, e para que o resultado de tudo isto que Deus faz através de nós, Ele seja glorificado, Ele seja honrado. O dono da obra não falha, os administradores, que somos nós, tantas vezes falhamos, mas Ele não falha. Os servos de Deus não devem se envergonhar de expor os seus fracassos. Mas eu quero terminar. E quando a enfermidade chegar, e quando a doença bater a sua porta, o que fazer? Eu me lembro, e já disse isso aqui em outras ocasiões, uma irmã querida, muito querida, fui visitá-la, estava com câncer, membro aqui desta igreja, já caminhando para o finalzinho da vida. Eu não me esqueço disso e me emociono quando cito esse fato. Ela, para tranquilizar o meu coração, ela disse o seguinte: pastor, fique tranquila porque eu estou bem. Ela não estava bem. Dias depois ela veio a óbito, mas ela queria confortar o pastor, tranquilizar o pastor, e disse: fique tranquilo porque eu estou bem. Como eu me senti bem naquele dia. E quando a doença chegar, e quando o coronavírus bater a porta da sua vida, da sua casa, o que fazer? Então quero terminar dizendo que um dia, com muita probabilidade, você vai passar por Mileto também. Alguns já passaram. Pode ser que você fique em Mileto algum tempo, doente do físico, doente do bolso, doente da alma, doente de relacionamentos. Mas eu quero terminar com uma palavra de esperança e dizendo o seguinte: lembre-se, Deus está no controle, mesmo quando nós estamos em Mileto. Mileto não é parada final, Mileto é ponto de passagem. A nossa parada final é a nova Jerusalém, é o novo céu e a nova terra. Então, curve-se ao que Deus está fazendo na sua vida. Não murmure, não reclame, não se volte contra Deus, mas viva o Evangelho, aproxime-se de Deus e entenda que o dono da obra, o grande administrador que é o nosso Deus, Ele não falha, Ele não erra. Paulo diz que precisou deixar Trófimo doente, ao que tudo indica, muito doente em Mileto. E precisou fazer isso, porque a vida de Paulo, como a vida de Trófimo, como a vida de todo servo de Deus, está nas mãos daquele que não erra. Rendemos-nos, irmãos, à soberania de Deus. Se há alguém aqui no culto desta noite que ainda não entende a soberania de Deus, a grandeza desse Deus, a excelência desse Deus, a perfeição desse Deus, e fica aí como que questionando aquilo que Deus tem feito na sua vida, você tem procurado fazer a vontade de Deus? Tem procurado andar em retidão diante dEle? O amor ao Senhor, a sua palavra, o desejo de viver uma vida de constante comunhão com Deus é real na sua vida, meu irmão? Siga o seu caminho, vá em frente. Como disse Agostinho, ame a Deus e faça o que você quiser. Você ama a Deus? Então vá em frente. Mas renda-se, curve-se à soberania de Deus, porque Deus não erra, Deus sabe o que faz. Que Ele nos abençoe, que Ele conforte a família do pastor Cláudio Nascimento Santos,
que Ele conforte a família de tantos colegas, pastores e de tantos irmãos em Cristo, que têm passado por momentos difíceis. Saibam de uma coisa: Deus não erra, Deus não é sádico, Ele é sábio, e Ele, o nosso Deus, sabe o que faz. Que Ele nos abençoe, que Ele conforte o nosso coração e que Ele nos anime a prosseguir na nossa caminhada. Amém? Amém. Convido você a estar em pé para nós louvarmos a Deus, cantando, e em seguida estaremos orando ao Senhor.